Fala, turma, então nós vamos aí para a aula 24, Fundamentos do Movimento Circular e Uniforme. Então, olha só, nós já sabemos de algumas coisas aqui, que todo movimento circular, né, ele tem uma velocidade que tenta sair pela tangência, ou seja, já que a direção fica variando, né, a velocidade vetorial v da partícula é variável em direção, mas seu módulo é constante. É por isso que se chama movimento circular e uniforme, tá? E ainda tem o MCUV, que é o movimento circular uniforme variado. Então, no movimento circular uniforme, nós estamos vendo que a velocidade ela tenta sempre sair tangencialmente. Então, ela fica mudando a direção. Por esse motivo, vai aparecer, então, voltando sempre para o centro da circunferência, uma aceleração chamada de centrípeta, que possui, né, as fórmulas que nós já conhecemos, essa velocidade tangencial ainda escalar sobre o raio, ou ainda, né, a aceleração centrípeta pode ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então tá aí, turma, as duas fórmulas. Então, só, professor, mas no movimento circular vai aparecer aceleração? Vai. Mas a velocidade não muda. Não muda o módulo, mas a direção como muda, então vai gerar uma aceleração chamada centrípeta. Tudo bem? Então, olha lá. Grande período é o intervalo de tempo para uma volta completa. Período é dado em segundos. Frequência é quantas voltas ele dá em um segundo. Isso aí é dado em hertz. Velocidade escalar é a velocidade que vocês sempre calcularam lá no MU e no MUV. Então, é dado em metros por segundo. A fórmula é ΔS sobre ΔT. E a velocidade angular é a velocidade que ele dá no espaço angular, né, em um período, né, ou seja, em uma volta completa. Então vai ser radianos por segundo. As relações importantes são essa aqui, ó, né, a velocidade angular é o WR, quer dizer, a escalar é o W vezes R. O W, como eu falei que ele é velocidade angular, ele é uma volta completa. E o ângulo em radianos de uma volta completa é 2π. Então pode ser 2π sobre o período, ou ainda pode ser 2π vezes a frequência, 2πf. Tudo bem? Continuando. Já chegamos em exercícios. Então vamos lá. Exercício 1. Movimentos sincronizados costumam agradar pela plástica e pela beleza. Não é à toa que o nado sincronizado, por exemplo, seja um espetáculo tão belo. Ou mesmo os movimentos coreografados e sincronizados de uma equipe de dança. O movimento de alunos marchando num desfile também deve apresentar sincronismo, para que essa beleza também seja percebida. Quando um grupo de alunos marcha, um dos momentos mais difíceis é quando o grupo precisa realizar uma curva. O esquema a seguir mostra um trecho desse movimento curvo, quando realizado com perfeição. Os alunos de cada fileira permanecem em alinhamento, né, lateral o tempo todo. Para isso, os alunos precisam manter suas velocidades constantes. Então, olha só que interessante aí. Eles não vão mudar a velocidade deles, a velocidade escalar, né? Quer dizer, desculpa, turma, a velocidade angular. Todos eles estão no mesmo ângulo, reparem. Então, eles estão mudando a velocidade angular. Agora, esse carinha aqui, ele que está mais longe disso aqui seria o centro, então ele vai ter uma velocidade escalar maior do que esse daqui, que vai ficar parado praticamente, entendeu? Então a velocidade angular é a mesma em todo. Tudo que gira, turma, em qualquer coisa que está girando, ventilador, pneu de carro, polia, disco, os alunos marchando, o que é sempre igual são as velocidades angulares. E as velocidades escalares, quem está na ponta vai ter que ter uma velocidade maior do que está, né, inferior a ele em relação ao raio. Então, no entanto, para que o trecho em curva do movimento possa ocorrer com esse sincronismo, as velocidades angulares de todos os alunos devem ser iguais, até aqui está certo, mas as velocidades escalares dos alunos devem apresentar valores crescentes de um aluno para outro, do centro para a periferia. É esse aqui, ó. Nem vou ler o resto. É exatamente o que eu acabei de falar. Esse aqui vai ter que andar mais rápido do que esse, que vai andar mais rápido que esse, e esse aqui vai ficar paradinho lá, só virando. Tudo bem? Então, próximo exercício. O movimento de rotação da Terra é dificilmente percebido.
Para debater com seus alunos se esse movimento apresenta velocidade significativa ou não, um professor lança a mão de alguns dados. Período de rotação da Terra em torno do seu eixo, 24 horas. Raio médio da Terra, considerando ela uma esfera, tá? 6.400 km. Valor aproximado de π é 3. Com base nisso, o professor calcula junto com seus alunos e conclui que uma pessoa fixa e localizada sobre a linha do equador terrestre gira junto com a Terra em seu movimento de rotação diário, apresentando uma velocidade escalar em quilômetros mais próxima de... dá uma olhada. Bem, vamos fazer a velocidade da pessoa, né? A velocidade escalar. É a velocidade angular da pessoa, então pode ser o 2π, e aí o π ele já está colocando como 3, tudo bem? Sobre o período, que eu sei que é 24 horas, vezes o raio, né? Porque é W vezes R. E o R, aí, no caso, é 6.400. Bem, algumas coisas dá pra gente simplificar aqui, tá? Então, por exemplo, o 3 pelo 24, aqui dá 1 e aqui dá 8. E aí aqui, ó, dá 8 e aqui dá 1. 2 vezes 8 dá 16. Mais 2 zerinhos lá. Então nós estamos falando em quilômetros por hora. Tá mexendo aqui, hein, Felipe? Você tá aumentando aí, tá aumentando aqui. Com base nisso, vamos ver a velocidade. Ó. Uma formiga caminhando pelo gramado. Bem, a formiga para ficar com 1.600 km por hora é meio complicado, né? Uma pessoa caminhando em um parque também não, uma bicicleta também não, um automóvel piorou. A única aí que chega, né, nessas velocidades é um avião de passageiros a jato em cruzeiro. Só. Turminha, tarefa mínima e complementar para ustedes. Vamos ver aí a nossa próxima matéria. Lá, lá. Olha. Bem, isso aqui é tudo resumo, né? E eu acho que aqui chegou. Sei lá se chegou. Vamos pensar. Pronto. Ó, setor B. Nós temos aí 4 aulinhas só no setor B. E começamos pelo estudo analítico das lentes. Turma, então vamos pensar, olha. Isso aqui é uma lente, tá? E como ela é uma lente de bordos finos, ou seja, uma lente convergente. Aqui é o objeto. Como que eu faço a imagem? Eu pego um raio da ponta do objeto, passo cruzando o centro óptico e não paro, né? Eu deixo ele até o final. Depois, eu pego do objeto, vou até o foco, certo? Aí presta atenção. E do foco ele seguiu em linha reta. Então, pode ser? Claro que pode. Aonde cruza esses raios vai ser a minha imagem. Então eu estou percebendo aqui que a lente convergente, esse é o foco, centro óptico, ponto antiprincipal. Se o objeto estiver muito distante do ponto antiprincipal, a imagem vai ser o quê? Invertida, real e menor. Se o objeto estiver em cima do antiprincipal, vai ser do mesmo tamanho. Se estiver entre o ponto antiprincipal e o foco, ele vai ser o quê? Maior, invertida, né? E real. Se estiver em cima do foco, não vai formar imagem. Se estiver aqui, vai ser o quê? Maior, direita e virtual. Porque como isso aqui é uma lupa, ele é uma lente de aumento, então vai dar uma imagem ampliada, virtual e direita. Eu estou dando uma dica já, tá? Mas também eu vou colocar algumas coisas sobre lentes. Bem, aqui está as nomenclaturas que nós vamos usar. A distância do objeto até a lente é P. A da imagem até a lente é P'. Distância focal é igual para os dois. Aqui vai ser a altura. Geralmente eu chamo isso aqui de O de objeto. E geralmente eu chamo isso aqui de imagem. Então, chamar de Y e Y' tanto faz. Convenção de sinais. Isso aqui é realmente importante, tá? Quando é real, a abscissa é positiva. Virtual, ele está falando assim, ó, de P, P' e foco, tá? Então todos eles, quando forem positivos, o elemento é real. Negativos é virtual.
Quando a lente for convergente, o foco é positivo. Lente divergente, foco negativo. E devem colocar esse sinal lá no cálculo, na equação de Gauss. Elemento acima do eixo principal, ordenada, né, positiva. Abaixo, ordenada negativa. Equações, nós temos aqui a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E também a fórmula do aumento linear transversal, que também é desde os espelhos côncavos e convexos, nós usamos as duas fórmulas, né? Ou seja, não tem nenhuma fórmula aqui nova para ninguém. Interpretação do sinal do aumento linear. Quando o A for positivo, quer dizer que a imagem é o quê? Virtual, ela é direita. Quando o A for negativo, quer dizer que ela é invertida. E quando o A for 1, quer dizer que está sendo do mesmo tamanho. O espelho plano, por exemplo, esse A sempre é um positivo. Tudo bem? E aí nós temos a vergência. O que é a vergência? Eu fiz uns vídeos sobre lentes e lá eu falo o que é vergência, mostro algumas lentes e eu vou colocar também, né, nos outros vídeos que serão anexados para vocês darem uma olhada. Mas aqui no nosso primeiro exercício, ele é da... Qual é a página aqui, caramba? 85. Então dá uma olhada. Nessa página 85 só tem um exercício só, então não vai dar nem graça de fazer, né? Então nessa página, olha só o que ele fala. Vamos lá. PUC. A equação de Gauss, né, relaciona a distância focal de uma lente esférica delgada com as distâncias do objeto P e da imagem P' ao centro óptico da lente. O gráfico dado mostra a ampliação M da imagem em função da distância do objeto para uma determinada lente delgada. Então está aqui a equação de Gauss, né? E aqui está a relação, o A, né, que esse M aqui seria o aumento, tá bom? Deixa eu ver se ele fala aqui, ó, a ampliação, aumento, ó. Só pela fórmula, menos P' sobre P. Bem, se o objeto estiver a 6 centímetros da lente. Turma, vamos dar uma pequena olhada aqui, ó. Aqui é centímetro, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 6 é aqui. Então o 6, ó, 6 é aqui, ó. Vamos colocar 6. Aí ele sobe, vai encostar aqui no gráfico. É como se ele pegasse um pouco mais do que o 0,6 ali. Tá? Então, quando o nosso objeto, olha lá, estiver a 6 centímetros da imagem, aqui a distância aproximada a imagem se formará da lente e quais suas características. Então vamos pensar. Tem como a gente fazer cálculo? Obviamente que sim, né? E aí, outra coisa que a gente pode notar é que aqui é a ampliação. Então 0,6, ó, 1 seria o mesmo tamanho, tá bom? 1,2 seria uma ampliação e 0,6 é uma redução. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que associar. Se é uma redução, dependendo do tipo da lente, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma imagem menor direito virtual. Quem é que dá uma imagem menor direito virtual? Uma lente o quê, turma? Divergente, tá bom? Lente divergente. E a lente convergente, ela até pode dar uma imagem virtual, só que ela é ampliada. Então dá uma olhada. Isso aqui é ampliação. Qual deles que é ampliação, na verdade, tipo assim, é reduzida? Porque o valor de ampliação é menor do que 1. É a lente que vai dar o quê? Uma imagem, né, menor do que o objeto. Então não pode ser uma lente, por exemplo, convergente. A lente convergente, a ampliação dela é essa. Então vamos lá. Que cálculo que nós temos que fazer aqui? Vamos fazer aqui embaixo. A gente vai pegar equação de Gauss. Nós temos aí primeiro, isso aqui ele está mais, vamos colocar o seguinte, que ele está tipo metade da metade. Então, o número que nós vamos usar ali seria o 0, se eu usar o 0,6 já está bom. Aí. Então, olha só. Se eu pegar esse M aqui, que é a ampliação, tá? É o menos P', tá aqui, ó. Menos P' sobre P. Então, eu vou encontrar quem aí, turma? Vamos pensar, ó. Eu tenho o M, certo? Eu tenho o P, então eu vou encontrar o P'. Então, aqui, ó. Vamos colocar a formulinha aqui.
menos P' sobre P. Eu tenho o M e tenho o P. Então, beleza. Vamos apagar aqui. Pronto, apaguei. Vamos lá, continuar de vermelho mesmo. Aqui é aproximadamente 0,6, a gente não sabe, não dá para afirmar direito quanto é. É o menos P, eu não sei quem é. E tudo vai ser aproximado, tá? E aqui vai ser 6. Então o P', eu lembrando que ele é negativo, e aí eu coloco o sinal de negativo para esses caras aqui. Bem, 6 vezes 6 daria 36, então ali vai dar aproximadamente uns 3,6. Beleza, tá aí. Então esse negativo indica que a imagem é virtual, certo? Então vamos ver, ó. Esse B aqui você já cancela, porque falou que a imagem é o quê? Real. Esse D aqui também cancela, falou que a imagem é o quê? Real. E olha só, ele está falando que a imagem, nós chegamos no 3,6. Então ele colocou aqui 3,75. Aqui não dá para saber exatamente quanto tem aqui. Mas esse aqui também já era. Ele não forma 30 centímetros nem se a vaca tossir. E aí dá uma olhada. Ó. O que diferencia a A da E? Os dois falam que a imagem é virtual. Opa, então já sei qual é a alternativa. É a A. Por quê? Porque se a imagem for virtual, ela tem que ser direita. Olha só o erro da outra ali, ó. Ele fala que a imagem é virtual e invertida. Quando a imagem é invertida, ela é real, não é virtual. Então, alternativa A, nós nem precisamos fazer mais nenhum cálculo. Só pela teoria mesmo, já acabamos a brincadeira. Tarefa mínima e acabou-se o que era doce. Tanto é que a próxima aula já entra em outro assunto, que é calor e mecanismos de transferência. Turminha, então 2 aulas hoje aí nessa live. Fiquem com Deus.